Olá, seja bem-vindo ao nosso curso CBA, Introdução ao Direito Aeronáutico. Estamos na sexta aula que vai tratar de aeródromos. Vamos aí ao conteúdo da sexta aula que fala sobre os aeródromos. Bom, a definição de aeródromo no CBA é a seguinte, está lá no artigo 27 do CBA. Aeródromo é toda a área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves. Então, qualquer área destinada a pouso, movimentação e decolagem de aeronaves é um aeródromo para o nosso CBA. A OACI classifica assim, ela dá um pouco mais abrangente aí, ela fala assim, ó, determinada área de terra ou de água que inclui todas as edificações, instalações e equipamentos destinada à chegada, partida e movimentação de aeronaves. A OACI traz aí uma especificação do conceito, que não difere, obviamente, do conceito que está no CBA. O conceito do CBA só está de forma mais enxuta, a OACI resolveu ampliar um pouco mais ali, mas quando ela diz que é terra ou água, né, a nossa diz qualquer superfície, qualquer área. Então, tanto faz também se é em terra ou em água. E aí você já sabe o que é o aeródromo agora. Vejam aí dois exemplos de aeródromo. Um aeródromo na terra, aqui ao meu lado, né? E um aeródromo na água, ali inclusive com algumas aeronavezinhas estacionadas, um aeródromo na água. Tranquilo com isso? Esses aeródromos serão classificados de acordo com a sua natureza e com a sua utilização. Então vamos aí à classificação dos aeródromos. Bom, os aeródromos eles vão ser classificados em civis ou militares. Lembra das aeronaves que eram classificadas assim também? Aeródromo é mais ou menos a mesma coisa. Os aeródromos são classificados em civis e militares. E os civis classificados em públicos e privados. E aí, vamos lá. Os aeródromos militares são aqueles de uso exclusivo das Forças Armadas, uso exclusivo das Forças Militares. Os aeródromos civis podem ser usados tanto por aeronaves civis quanto por aeronaves militares. Os civis públicos abertos ao público, o civil privado apenas de uso do proprietário. Então, assim, num resumo rápido, é isso aí que está escrito nesse slide aqui ao meu lado. Aí diz ainda ali o slide. Os aeródromos públicos que forem sede de unidade aérea militar são denominados aeródromos mistos. E você vai encontrar isso em vários aeroportos de grande porte pelo Brasil afora. Guarulhos, você tem de um lado o aeroporto, do outro lado a base aérea de São Paulo. Galeão, você tem de um lado o aeroporto internacional Tom Jobim, do outro lado a base aérea do Galeão. No Recife, você tem o aeroporto internacional dos Guararapes, Gilberto Freire, do outro lado a base aérea do Recife. E por assim vai. Esses aeródromos que têm tanto o aeroporto civil, tanto o aeródromo civil quanto o aeródromo militar, são chamados aeródromos mistos. Tranquilo com isso? Vamos aí para essa classificação, olhar um pouco melhor essa classificação aí, de acordo com a utilização. Quem é que pode utilizar cada classificação dessa de aeródromo que eu coloquei aí para você? Veja no slide aqui ao meu lado. Eu repeti lá em cima, ó, utilização. Aeródromos civis e militares, e os civis se dividindo em públicos e privados. Você precisa ter isso aí em mente. Tranquilo? Bom, aí vamos para aquele desenho de baixo ali. Útil para a aeronave. E embaixo o tipo de cadastro que ele vai receber. Então eu tenho aqui, ó. Os aeródromos públicos são úteis para todos os tipos de aeronave e vai receber como tipo de cadastro uma homologação da Autoridade de Aviação Civil. Vai ser homologado. Tranquilo? Então, o aeródromo público recebe homologação e é utilizado por todas as aeronaves. Os aeródromos civis privados, ele é útil para aeronaves do proprietário, ou seja, ele só pode ser utilizado pelo proprietário ou por quem o proprietário permitir utilizar, sem exploração comercial. A exploração é privada. E que tipo de cadastro um aeródromo privado recebe? Recebe um registro da Autoridade de Aviação Civil. Então a ANAC vai registrar o aeródromo privado. E o aeródromo militar,
Ele é útil para aeronaves militares e também para aeronaves civis que tenham autorização do Comando Militar para utilizar o aeródromo. Isso também é possível. E o tipo de registro é um registro próprio. Aí é um registro das Forças Armadas que é feito. Então, resumindo aí, resumo da ópera. Aeródromo público recebe homologação e é utilizado por todas as aeronaves. Aeródromo civil privado recebe registro e é utilizado apenas pelo proprietário ou por quem ele permitir que utilize. O aeródromo militar tem um registro próprio, militar, e vai ser utilizado por aeronaves militares ou por aeronaves civis autorizadas por aquele comando militar a efetuar o pouso no aeródromo. Tranquilo com isso? Então, vamos prosseguir. Ainda sobre utilização, está escrito lá no artigo 30 do CBA. Nenhum aeródromo civil poderá ser utilizado sem estar devidamente cadastrado. Óbvio, né? Se for civil público, vai ter, conforme você já viu, homologação. Se for civil privado, vai ter um registro. Parágrafo 1º do artigo 30. Os aeródromos públicos e privados serão abertos ao tráfego através de processo, respectivamente, de homologação e registro, aquilo que a gente acabou de falar. 2. Parágrafo 2º. Os aeródromos privados só poderão ser utilizados com permissão do seu proprietário, vedada a exploração comercial. Aquilo que eu já disse, não pode ser utilizado comercialmente um aeródromo privado. É apenas o proprietário ou quem o proprietário autoriza a utilizar o aeródromo. Tranquilo com isso? Então, seguimos em frente. A homologação de aeródromos públicos. A homologação é um ato administrativo expedido pela ANAC que autoriza a abertura de um aeródromo público ao tráfego. Então, a ANAC autoriza o aeródromo a funcionar. Claro, o DSEA vai autorizar coisas como circuitos de tráfego, carta de aproximação, vai desenhar carta para o aeródromo, procedimento de saída, procedimento de chegada, necessidade ou não de ter uma estação rádio, uma torre de controle, um app, enfim, isso é coisa do DSEA. Mas a autorização do funcionamento de fato, quem dá é a ANAC. A ANAC é que autoriza abrir para o tráfego o aeródromo público, e ela faz isso através de um ato administrativo chamado homologação. Da mesma forma, o registro de aeródromo privado também vai ser expedido pela ANAC. Aí está escrito ali, ó. Os aeródromos privados são registrados e abertos ao tráfego aéreo também pela ANAC, né? Através de um ato administrativo chamado registro. Tranquilo com isso? Então, aeródromo público, homologação. Aeródromo privado, registro. Isso é uma questão que vira e mexe, cai na prova, cai na banca da ANAC. Fique atento. Aeroporto. Opa, aeroporto já é um conceito mais elaborado. Já não é simplesmente um aeródromo, é um aeródromo com algo mais. E aí, o conceito de aeroporto está aqui, ó. Aeroportos são aeródromos públicos dotados de instalações e facilidades para apoio de operações de aeronaves e de embarque e desembarque de pessoas e cargas. Então, o que é um aeroporto? Né? Claro que você sabe o que é um aeroporto, você está vendo inclusive no slide aqui ao meu lado, ali o aeroporto. Lembra daquela imagem do aeródromo? A imagem do aeródromo é muito mais simples do que a imagem propriamente dita de um aeroporto. Claro, todo aeroporto é, por definição, um aeródromo. Mas nem todo aeródromo é aeroporto. Por quê? Porque para ser aeroporto tem que ser público e tem que estar dotado de facilidades para embarque e desembarque de pessoas e cargas. Tranquilo com isso? Isso é o que diferencia aeroporto de aeródromo, é a infraestrutura. Um aeródromo com infraestrutura vira um aeroporto. Tranquilo? Vamos seguir aí. Da mesma forma que os aeródromos, os aeroportos são classificados em civis, apenas os públicos, né? A gente ainda não tem aeroporto civil privado, nós ainda não temos. Então os aeroportos são civis públicos ou militares. Aeroporto militar nós temos. Aeroporto civil público nós também temos. E os aeroportos civis públicos se dividem em dois tipos: domésticos
e internacionais. Claro que o doméstico destinado aos voos domésticos e o internacional da mesma forma, dedicado a voos internacionais. Então, bora ver esse conceito aí um pouco mais para frente. Diz ali, aeroporto internacional, conceito. Os aeroportos destinados às aeronaves nacionais ou estrangeiras na realização de voos internacionais, regulares ou não regulares, serão classificados como aeroportos internacionais. E o que faz um aeroporto ser internacional? Bora ver aqui. O aeroporto internacional conta com os seguintes serviços, são os serviços que ele oferece, e são esses serviços aqui, ó. Alfândega, que é a entrada e saída de mercadorias, vigilância sanitária, polícia federal e controle de fronteiras. Então, quando um aeroporto tem alfândega, vigilância sanitária, polícia federal e controle de fronteiras, ele pode pleitear a classificação de aeroporto internacional. Por quê? Porque é obrigatório que antes de sair do país ou ao chegar no país, você passe por todos esses tipos de controle de fronteira que está aí. A alfândega, vigilância sanitária, polícia federal e o controle de fronteira propriamente dito. Então, por isso que o aeroporto é internacional. Tranquilo com isso? Ótimo aí a questão do aeroporto. Lembrando que o aeroporto ele é dividido em militar e civil público, né? Nós não temos ainda no Brasil, pelo menos eu não tenho notícia, de um aeroporto civil privado para uso específico do explorador. Ainda não vi. Pode ser que algum condomínio desse que estão sendo formados por aí, esses condomínios que juntam o aeródromo com as casas e hangaragem, pode ser que algum desses se transforme no médio prazo num aeroporto privado. Não é impossível, a legislação não veda, mas em princípio nós não temos ainda. Vamos seguir então olhando agora os helipontos. Helipontos e heliportos. Heliponto, diz o CBA, helipontos são aeródromos destinados exclusivamente a helicópteros. Então é um ponto para pouso, decolagem e movimentação de helicópteros apenas, por isso que recebe o nome de heliponto. E o heliporto é esse mesmo heliponto com infraestrutura de embarque e desembarque de passageiros e carga. Ele deixa de ser apenas um heliponto e passa a ser um heliporto. É o que está escrito ali, ó. Heliportos são helipontos públicos dotados de instalações e facilidades para apoio de operações de helicópteros e de embarque e desembarque de passageiros e cargas. Então, se você olhar aqui ao meu lado no slide, você vai ver ali numa das imagens ali que aparece o painel do helicóptero, lá embaixo tem um heliponto, que é o quadrado azul destinado ao pouso das aeronaves. Ali é apenas um heliponto, não tem infraestrutura. Já na figura ao lado dessa, você vê uma grande infraestrutura. Você vê um heliponto no centro, as áreas de estacionamento que são redondas ao redor, né? O quadrado é o local do pouso, as áreas redondas são áreas de estacionamento e você vê em volta dele toda uma estrutura para embarque e desembarque de passageiros e cargas. Ali você tem um heliporto. Tranquilo? Então, heliponto é o local destinado a pouso, decolagem e movimentação de helicópteros, e o heliporto é o heliponto com infraestrutura para embarque e desembarque de passageiros e cargas. A mesma analogia de aeródromo para aeroporto, ok? Então, vamos seguir na classificação aí dos helipontos. Os helipontos são classificados em civis e militares, e os civis são classificados em públicos e privados. Valem todas aquelas regras do aeródromo. O heliponto militar, só para helicóptero militar. Heliponto civil, público, aberto. Heliponto civil privado, apenas o proprietário. Simples assim, seguindo aquela mesma regra que a gente já conhece dos aeródromos. Tranquilo? Ficou pacificado aí esse conceito de aeródromo, de aeroporto, heliponto e heliporto. Esse era o objetivo dessa aula. E se está pacificado, nós podemos seguir em frente. A nossa próxima aula vai falar sobre a documentação que é referida pelo CBA. Então, vejo você na nossa próxima aula.